Sabia que todo cuidado é pouco? E é por isso que agora nós vamos conversar com o nosso queridíssimo Zanviana, porque de acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 110 mil crianças, isso mesmo, e adolescentes de até 14 anos são hospitalizadas no Brasil. Além disso, outras 3,6 mil morrem anualmente. E a principal razão desses números são os acidentes domésticos. Por conta desse cenário, precisamos falar sobre primeiros socorros. E é por isso que o Zanviana está ao vivo lá no SAMU e vai trazer algumas dicas, alertas do quanto você tem que ter alguns cuidados e que muitas vezes são vilões que atrapalham até a vida de nós, mamães, porque criança, principalmente criança, não cega. Essa é a palavra certa, né, Zanviana? Muito bom dia, meu amor. Bom dia, Vanusa, bom dia, telespectadores. Esses dados que você acabou de falar realmente são muito tristes, né? Crianças que são mais vulneráveis, que não conseguem dizer o que é que está sentindo e muitas das vezes também pela situação que elas estão passando, um engasgo ou outras similares, fica complicado. É para isso que é importante os primeiros socorros. Eu estava conversando aqui com a nossa entrevistada, que é a Naudiana Cirqueira, que ela é enfermeira do Núcleo de Educação em Urgência aqui do SAMU. E ela estava me comentando que teve uma ocorrência que foi uma pessoa que passou no vestibular, estava comemorando com um churrasco e engasgou com a carne. Ninguém do churrasco conseguiu fazer os primeiros socorros e quando o SAMU chegou, a pessoa já estava em óbito. Bom dia, Naudiana, obrigado por estar aqui com a gente falando de um assunto tão importante. A Vanusa falou de criança em relação a engasgo. O que fazer numa situação onde a pessoa tem que prestar os primeiros socorros? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, essas situações é o nosso dia a dia. A gente se depara com situações que muitas vezes marcam e que chocam, né? Como foi a desse rapaz que tinha passado no vestibular, como é das crianças, né, que muitas vezes se engasgam e as pessoas não sabem como agir. Então, nesse momento, primeira coisa, ficar tranquilo, ficar calmo. Quando você fica calmo, você consegue pensar melhor e agir. Depois, ser objetivo, pedir ajuda. Para quem você vai pedir ajuda? Solicita para alguém que está próximo, ligar para o SAMU, liga 192, solicita, diz o que está acontecendo, dá as informações corretas para que a ambulância possa chegar o mais rápido possível. E depois fazer alguma coisa. No caso das crianças ou dos adultos engasgados, existe uma manobra que a gente chama manobra de Heimlich, onde você vai fazer pequenos movimentos, né? No caso do adulto, eu posso fechar uma das mãos, primeiro coloco o dedo mínimo no umbigo do indivíduo, conto até 5, fecho, com a outra mão eu vou fazer movimentos com força por trás, eu estou abraçada por trás do indivíduo, e aí eu vou fazer movimentos em forma de J para que se possa desengasgar. No caso da criança, eu viro ela de bruços, vou dar 5 tapas, eu gosto de dizer 5 manobras firmes, e de moderada a alta intensidade para que a criança, entre as escápulas, que é entre as pazinhas da criança, para que você possa desengasgar essa criança. Então são manobras que são simples, são coisas fáceis de realizar, que você consegue salvar a vida da criança. Então o SAMU tem que chegar, tem que tomar uma segunda atitude, mas você precisa fazer algo, não pode ficar só esperando o SAMU chegar, sem que se faça nada, porque esse momento pode ser um momento decisivo entre você conseguir salvar ou não a vida de alguém. Quais são as maiores ocorrências, né? Os principais pedidos de socorros aqui no SAMU? Hoje nós temos os casos clínicos que englobam suspeitas de infarto agudo do miocárdio. Nós temos também as suspeitas de AVE, que é acidente vascular encefálico. E nós temos os acidentes de trânsito. Então são as situações que a gente é muito solicitado e que infelizmente são situações que a gente pode fazer alguma coisa e que muitas vezes
essas ações não são realizadas, que vão ser justamente aquilo que vai ser o suficiente para dizer que a gente vai conseguir salvar alguém ou que vai deixar ou não sequelas nesse indivíduo. Essa falta desse atendimento inicial. No caso de um acidente de trânsito, antes do SAMU chegar, o que deve ser feito? Quais são as medidas que uma pessoa deve tomar com uma pessoa que foi vítima de um acidente? Se você suspeita que esse indivíduo ele tenha fraturas, a primeira coisa que você vai fazer é sinalizar o local, porque o local de um acidente geralmente aglomera muitas pessoas. E quando você aglomera essas pessoas, o risco de um segundo acidente secundário pode acontecer. A primeira coisa é a sinalização. Depois você vai chamar, paralelo a isso, você vai chamar o socorro, a ajuda. E se você tem suspeita que ele tem uma fratura, o ideal é que nesse momento você não mobilize, você não mexa com o indivíduo, porque se você mobilizar, você corre o risco de aumentar as sequelas que esse indivíduo possa vir a ter. A gente estava conversando e a senhora falou de um procedimento padrão, né, nos casos dos primeiros socorros. Qual é esse procedimento? Bem, quando você tem suspeita de parada cardiorrespiratória, é aquela que o indivíduo para, onde o coração dele parou de bater e que ele parou de respirar. Então, a primeira coisa que você vai observar é se o tórax dele está se movimentando. Se esse tórax está se movimentando, ele não tem parada cardíaca e nem parada respiratória. Uma vez que você está respirando, seu coração também está batendo. Então, nesse momento, você vai observar. Se você sente a ausência desses movimentos respiratórios, você pode iniciar as manobras de compressão cardíaca. É esse o procedimento que vai facilitar, que vai dar possibilidade do tratamento definitivo, que é a desfibrilação, que você vai utilizar o desfibrilador, poder fazer efeito quando esse aparelho chegar. Só lembrando que aqui no SAMU Teresina, nós dispomos desse aparelho em todas as nossas viaturas, tanto as básicas como as avançadas, como também nas motolâncias. Então, cada um das nossas viaturas possui um aparelho desses que vai ser essencial em salvar a vida das pessoas. Bom, em relação às crianças, a Vanusa estava comentando aqui dos acidentes relacionados à criança. O que a senhora destaca mais, né, para as pessoas terem em mente que cuidado ter, né, no que se refere às crianças? Algum acidente com crianças? O que a gente percebe, principalmente agora nas festas de final de ano, é que as pessoas se excedem um pouco mais e terminam deixando essa vigilância um pouco de lado. Então, a primeira coisa é ter muita vigilância. Vigilância próxima à água, vigilância próxima a piscinas, vigilância próxima a baldes, porque isso acontece demais. E a outra coisa é, além da vigilância, se realmente acontecer, saber agir, saber ter paciência, ter calma, de poder realizar as manobras, por exemplo, de desengasgo, de compressão cardíaca, de imobilização, porque criança realmente, muitas vezes você está vigilante, mas num descuido mínimo que seja, a criança te prega uma peça. Então, muito cuidado com produtos químicos, que a gente ainda tem muito aqui, intoxicações por plantas, e então a gente tem que tomar esse cuidado. Certo, eu quero agradecer essas informações preciosas aqui da enfermeira Naudiane, que é do Núcleo de Educação em Urgência aqui do SAMU. E eu estava conversando antes de entrar ao vivo, Vanusa, que a Naudiana estava me falando que durante o Natal o número de ocorrências aumenta consideravelmente por conta das bebidas. Então, muitas ocorrências, né, durante essa época do ano. E chamar atenção também para dois fatos importantes, que quando você perceber que o carro do SAMU está na via querendo passar, dê passagem para o carro do SAMU. É muito importante, cada segundo, cada minuto que eles estão socorrendo são importantes. E também evitar de ficar ligando para o SAMU para fazer brincadeira e não ser alguma coisa realmente importante. Do enfermeira Naudiane, muito obrigado mais uma vez. E eu volto com você, Vanusa. Eu queria que você continuasse aí um pouquinho e focasse na nossa enfermeira, porque eu quero hoje, dia 20, hoje é que dia? 21? Hoje é 22? Eu quero parabenizar
todos os enfermeiros, todas as enfermeiras, todos os profissionais do SAMU que incansavelmente, durante esses quase 10 meses, têm feito um trabalho muito maior do que vocês fazem no dia a dia. O trabalho de cuidar das pessoas nesta época de pandemia. Então, quero dizer para vocês que vocês merecem a nossa homenagem, o nosso respeito, a nossa admiração. Que Deus abençoe todos os enfermeiros, todos os profissionais da saúde que deixam os seus familiares em casa para cuidar dos outros familiares. Então, eu quero te dizer que hoje, o que eu tenho para dizer do fundo do meu coração é que o maior valor financeiro que vocês venham receber é pouco diante do amor, do respeito e da consideração que vocês estão tendo durante esses quase 10 meses com as nossas famílias. Eu me arrepio toda em dizer isso, porque assim como você, tem muitos outros profissionais que não trabalharam. Mais do que trabalharam, se dedicaram, estão se dedicando. Pessoas que não tiveram oportunidade de parar nessa pandemia. Em hospitais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que trabalham colhendo o lixo da gente no dia a dia. Então, eu queria parabenizar vocês. E é do fundo da minha alma. A comunicação tem obrigação de valorizar esses profissionais e dizer que não só hoje vocês estão aqui, mais uma vez, dando dicas, mas que vocês gostam do ser humano. Então, muito obrigada. Qualquer coisa que você sinta num profissional como esse, ele é humano. E ele merece o nosso respeito, porque são pessoas que têm deixado suas famílias em casa para cuidar de tanta gente que precisa. Então, o nosso muito obrigada Vanusa, a todos do SAMU. Todos. Oi, Vanusa. Oi. Vanusa, eu não sei se eu ainda estou no ar, mas eu gostaria de falar só um pouquinho. Eu queria dizer para você que enquanto você falava essas palavras lindas aqui, importantes, homenageando o pessoal do SAMU, que são de uma importância de salvar a vida, o que é um trabalho que realmente as pessoas salvam a vida das outras. A enfermeira Naudiana ficou também emocionada. A Vanusa fez uma homenagem muito pontual para você agora nesse momento. Eu queria que você deixasse uma mensagem também, você como salvadora de vidas, você e mais toda a equipe aqui do SAMU. Eu fico extremamente agradecida, né, em poder, primeiro gratidão a Deus por ter me proporcionado ter escolhido essa profissão. Eu acho que todos nós, quase 200 funcionários que nós temos no SAMU Teresina, nós nos reinventamos agora nesse momento de pandemia e muitas vezes a gente via no olho das pessoas o medo, o terror. Na verdade, era um olhar de terror. Mas em nenhum momento a gente disse não. A gente disse sim para a vida. A gente teve algumas perdas no nosso serviço, o nosso coordenador, um dos nossos condutores, infelizmente, foram a óbito agora pela Covid. E mesmo assim, os nossos colegas nunca deixaram de lado a sua profissão. Eles simplesmente botaram o medo no bolso e foram realmente viver essa missão nesse momento em que a gente é chamado todos os dias, mas agora, nesse momento, foi muito diferente. Então, assim, realmente a gente entra numa viatura dessas e a gente não sabe o que vai acontecer. Quantos colegas já perderam a vida trabalhando por acidente, por outras situações que, infelizmente, a gente se depara todos os dias. Mas que a gente diz que a gente tem, em primeiro lugar, Deus na frente de todos os dias, e outra, uma coragem, uma vontade, uma gana, uma garra muito grande. Porque só trabalha aqui, algumas vezes a gente escuta isso, você é doido. Não, nós não somos doidos. Nós somos doidos sim, mas doidos por salvar vidas, por fazer a diferença na vida das pessoas. E é com essa missão que a gente encerra esse ano, sabendo que o próximo ano pode ter outras dificuldades, mas que a gente vai estar aqui presente, que a gente não vai dizer não para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para as pessoas que acreditam nesse trabalho. Sei que muitas vezes as pessoas criticam o nosso trabalho. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, Zan, quando você tiver que criticar o SAMU,
peça autorização para você fazer uma única ocorrência dentro dessa viatura, que você vai entender o que é vestir esse macacão, que não é frio, pelo contrário, na cidade que a gente vive. Muitas vezes, agora no tempo da pandemia, a gente tinha que vestir um segundo macacão nas ocorrências. Agora, nesse tempo, a gente está vestindo um segundo macacão em cima desse macacão. A viatura tem que andar com o ar-condicionado desligado, com as janelas abertas, que não entra vento. Então, é nesse tipo de situação que a gente está vivenciando, mas que a gente não diz não, que a gente está aqui e é essa a nossa missão, é essa a missão desse serviço e que a gente pretende honrar todos os dias. Muito bom. Com essas palavras da enfermeira Naldiana aqui da Unidade de Educação e Urgência do SAMU, eu volto com você, Vanusa. Obrigada, Zan. Eu peço perdão ao nosso telespectador pela minha emoção, porque de verdade eu tenho amigos que partiram, pessoas, familiares de pessoas que eu gosto muito, cunhado de um grande amigo meu, Zan, mas é porque eu tenho visto, assim como essa profissão do SAMU, que é muito importante, hoje esse ao vivo caiu como uma luva para mim, porque eu queria muito poder ser grata em nome de toda a sociedade. E mais do que isso, gente, são vários outros profissionais que eu vou deixar para amanhã esse lado de reconhecimento, que a gente tem que realmente parabenizar esses profissionais que durante a pandemia não puderam parar. Eles não pararam de jeito nenhum. Você pode ter parado, mas teve muita gente que não parou. Então, para que 2021 a gente possa não parar, tenha compaixão, se preocupe com o outro. Não olhe só para o seu umbigo. Não preste atenção no seu agora, que é para você dar tudo de si, porque você pode não dar nada depois de 2020, porque talvez você não tenha nada para dar. Então, cuidado com o exagero, cuidado.